Bom dia. Todos aí estejam bem. Estou aqui para Bom dia. agradecer aí a todos nesse nosso papo aqui, para falar um pouquinho sobre sobre a jornada do S4HANA. Aqui comigo tem também aí outras pessoas, né, que vão fazer parte desse nosso encontro. Estamos com a SAP aqui junto com a gente, o Alexandre Schmidt, que já está aqui com a gente. E também, pelo lado da Tessis, o Alexandre Pedroso, que vai conduzir a parte da jornada aí do S4HANA. Então, fica aqui minhas boas-vindas, agradecer a participação de todos. Está na tela aí a nossa agenda, onde basicamente quero fazer uma abertura rápida para posicionar um pouquinho sobre a T-Systems. Na sequência, o Schmidt vai falar sobre a questão do SAP com RISE. E o Pedroso para finalizar com relação às escolhas que podemos fazer para a questão da migração para S/4HANA. E aí, ao final, teremos também um tempinho para questões e também ao longo da apresentação, fiquem à vontade para mandarem as perguntas aí pelo chat, ou também tem uma opção ali especificamente para perguntas. Então, fiquem à vontade para submeter esses questionamentos. Nós temos um time aí para ajudar a responder e também, se precisar, a gente faz alguma conversa futura com vocês. Junto comigo também aqui está a Marília e Maurício, também da T-Systems, né? O Maurício cuida da aliança aí junto à SAP e a Marília, que é a nossa responsável por marketing aqui junto com a SAP, tá? Então, de novo, a agenda está aí. Queria só uma recomendação aqui, caso, para visualizar melhor aí a apresentação, né? Tem aí do lado, na opção de vocês, né? Tem um campinho lá em cima aqui com um botão chamado Layout, vocês conseguem escolher uma opção melhor aí para visualização, tá bom? Então, primeiro queria começar falando um pouquinho sobre a T-Systems, né? E falando também quem sou eu, né? Márcio Miranda, eu sou responsável aqui dentro da T-Systems pela unidade de negócio de SAP. E eu vou falar um pouquinho sobre como estamos posicionados junto à SAP com relação a esse portfólio, tá? Sobre a T-Systems, pessoal, para quem ainda não conhece, né? Nós fazemos parte do grupo Deutsche Telekom, uma empresa alemã, né? Onde tem 3 grandes braços, vamos dizer assim, né? Linhas de negócio globalmente falando. Tem a própria Telecom, né? Que cuida toda essa parte de telefonia fixa, móvel, televisão e tudo mais. A T-Mobile, que é toda a parte de telefonia móvel, né? Então, acho que também é uma marca bem conhecida. E a T-Systems, que é o braço do grupo responsável por toda a parte de tecnologia da informação, onde nós aqui, né, que cuidamos da parte de soluções de SAP, fazemos parte. Então, essa é a T-Systems. Vamos para o próximo, Marília, por favor. Falando de alguns números aqui, né, para que todos comecem a entender o porquê, o posicionamento que a T-Systems tem com relação à SAP. Então, de novo, né, a T-Systems é uma empresa global, como eu comentei, né, onde nós temos aí uma parceria junto à SAP muito forte. Nós temos aí a maior base de dados HANA está hospedada dentro da T-Systems, nós temos aí milhares de projetos rodando anualmente, temos aí mais de 60 pontos de delivery para fazer entregas de SAP, gerenciamos aí mais de 6,7 milhões de usuários e, de novo, como eu comentei, a maior base aí de dados HANA está hospedado dentro da T-Systems. Os números aqui que vocês estão vendo, eles são da Deutsche Telekom e a gente vai abrindo aqui por T-Systems, mas falando do grupo, né, um grupo que tem receita de mais de 100 bilhões de euros, né, onde tem mais de 226 mil funcionários. E a hora que você vai para a T-Systems, né, o quanto isso representa a T-Systems, a T-Systems é uma empresa que tem uma representatividade de 4,2 bilhões de euros, né, de receita, com mais de 28 mil funcionários, dentre esses 4 mil dedicados para o portfólio ou o negócio de SAP. Né? Temos aí mais de 900 clientes com relação a essa especificamente de SAP e estamos presentes em mais de 20 países. Então, essa é a T-Systems, de novo, é um parceiro Platinum da SAP, que acho que eu já posso falar para o próximo aí, por favor, Marília.
Desculpa. E especificamente do Brasil, né? Como é que nós estamos especificamente aqui no Brasil? Então, nós temos aqui no Brasil, né, uma empresa que tem mais de 1.500 funcionários. Dentre esses, em torno de 600 profissionais são dedicados para a tecnologia de SAP. Somos uma empresa também de infraestrutura, então nós temos dois data centers Twin Core para hospedar aí os nossos clientes e também presença em mais de 10 estados para atender os clientes que nós temos no Brasil, que são mais de 1.000, em diversos portfólios, onde SAP, como eu comentei, nós temos aí uma grande presença nesse mercado. Blumenau, a cidade de Blumenau é onde nós temos o nosso centro de competência e tem aí bastante gente atendendo tanto serviços locais como offshore também. Nosso portfólio, pessoal, o que nós fazemos, né? Basicamente, nós temos um portfólio completo, então uma solução realmente completa, end-to-end. Então, nós vamos desde a parte de revenda de licenças para os nossos clientes, onde nós somos um provedor, um parceiro VAR da SAP. Então, nós podemos fazer desde a revenda de licença, podemos fazer também a parte de PCOI e também cenários aí diversos com relação a toda essa parte de licenciamento, né? Desde CCP, PMC, são cenários específicos para a parte de revenda de licença. Depois dessa parte de revenda de licença, nós temos a parte toda. Volta só um pouquinho, Marília, desculpa. Toda a parte de revenda de licença, nós temos a parte de infraestrutura, também que a gente pode fazer para os nossos clientes, desde a parte de infraestrutura privada, nos nossos data centers, como também nós somos uma empresa agnóstica que pode atender os clientes também na parte de public cloud. Quando a gente vai para a parte de SI, nós fazemos toda a parte de implementação de SAP, como também conversões, que a gente vai falar disso aqui hoje também, e também a parte de application management, que é a parte de sustentação do SAP. E também produtos específicos que a SAP disponibiliza, nós também temos as nossas qualificações e certificações para atender os nossos clientes. Então, realmente é um portfólio completo, como eu falei, desde a revenda de licença, infraestrutura e toda a parte de implementação e consultoria, que a gente consegue atender e suportar os nossos clientes em todas as suas necessidades. Vamos para o próximo, Marina. Como é que a gente consegue fazer esse portfólio completo, né, pessoal? Basicamente, com o investimento todo que foi feito de profissionais, né, de pessoas, o nosso time é extremamente capacitado para atender todo esse portfólio. Então, temos aí todas as certificações localmente falando. Então, nós temos todas as certificações aqui no Brasil, né, certificados pela SAP aqui no Brasil e também, lógico, globalmente falando. Mas nós temos todas as certificações locais e, com isso, a gente consegue atender esse portfólio que eu comentei para vocês completo. Aqui eu destaco uma certificação específica aqui, que é a parte de DevOps. Nós somos a única empresa que tem essa certificação aqui no Brasil, para atender os clientes já nessa forma de fazer projetos e sustentação já utilizando o DevOps, tá? Então, isso é uma certificação que a gente obteve em 2019, com base em projetos que nós já rodamos aqui localmente. Fora isso, a gente também está reconhecido pelo ISG, né, como líder em 3 quadrantes, toda a parte de SAP on Azure, então toda a parte de Public Cloud, né, o SAP rodando no Azure, da Microsoft, essa parte de HANA, né, de S4HANA Transformation, que são esses projetos, e também a parte de Managed Service, que são os serviços de infraestrutura que a gente faz para os nossos clientes. Tá? Acho que é isso, Maria. Vamos para o próximo. E aí, com isso, pessoal, era mais para dar uma conceituada com relação a quem é a T-Systems, né? E aí eu queria passar agora para o Alexandre Schmidt, da SAP, para falar um pouquinho sobre essa oferta de RISE que nós estamos juntos aí. Vamos lá, Schmidt. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Schmidt. Eu trabalho na SAP Brasil e nessa manhã, pessoal, eu quero trazer para vocês um assunto, na verdade, é uma novidade dentro da SAP. Acho que todos sabemos que estamos passando por um momento diferente no mercado e isso exigiu que a SAP também pensasse de uma forma diferente como que os nossos clientes pudessem evoluir ou obter novas tecnologias ou avançar nos seus projetos internos de tecnologia para que eles pudessem ter benefícios e conseguissem não só, né, evoluir tecnologicamente este ano, como também poder atender as demandas de mercado. Se você puder passar o próximo slide, por favor, Marília.
Pessoal, eu acho que não é novidade para ninguém que nós estamos rodeados aí de motivadores para que a gente faça essa transformação. E transformação, quando a gente diz transformação, é transformação tecnológica, é você trazer esses novos insights, essas novas tecnologias para dentro da nossa empresa, para que você possa obter esse tipo de benefício. E a gente tem diversos motivadores, desde motivadores econômicos, né, o novo normal que a gente está vendo agora, as empresas tendo que se adequar a esse novo momento da pandemia, o aumento de competitividade, muitas empresas ou muitas pequenas empresas acabaram apostando em canais digitais para que você possa, para poder sobreviver nesse momento de pandemia, e isso gerou uma competitividade em determinados setores da indústria, né? E muito disso se dá pela necessidade de você aplicar tecnologia. E tecnologia, pessoal, ele tem um conceito muito bacana e muito diferente do que muitos acreditam, tá? Se você puder passar o próximo, por favor. Aqui eu trouxe dois pontos bacanas que eu coletei na internet. Um é uma matéria que saiu no World Economic Forum, falando sobre uma reportagem que eles apresentaram, falando que no passado, né, dentro da lista das 500 empresas da Fortune, uma empresa ali demorava mais ou menos 20 anos para conseguir alcançar o seu valor de US$ 1 bilhão. E hoje, pessoal, startups conseguem esse mesmo número em 4 anos. Então, o próprio título ali, ele é bem pragmático, né? The fast one wins over the big one. Então, hoje está muito mais fácil você conseguir alcançar essas metas, principalmente metas, né, de crescimento, quando você realmente traz a tecnologia como um agregado, né? Um outro ponto aqui, essa frase de baixo, ela é do John Chambers do CIO da Cisco. Ele fez um evento no finalzinho de 2019, um pouco antes do começo dessa pandemia, e nesse evento, para mais de 25 mil pessoas, ele colocou uma frase dura na reunião, e essa frase dura, ela leva a gente a pensar um pouquinho, né? Ele comentou lá que 40% das empresas que estavam na sala, que estavam participando do evento, não iam existir mais em 10 anos. Então, você imagine um CEO como ele, numa reunião, dizendo o seguinte: ó, 40% das empresas que estão nessa sala não vão existir mais em 10 anos, 70% de vocês vão tentar entrar na era digital, mas somente 30% de vocês vão conseguir. Porque, pessoal, isso é uma jornada. Né? E isso tem que ser muito bem planejado, isso tem que ser muito bem estudado. Existem as tecnologias para apoiar o negócio, mas existe toda uma jornada que tem que ser muito bem planejada. E é um pouquinho dessa jornada que eu queria comentar com vocês. A SAP, ela tem um modelo, né, criado, que é o conceito nosso de empresa inteligente. E esse conceito de empresa inteligente, ele pode ser aplicado dentro da sua empresa. Claro, cada cliente ele tem, né, o seu tempo, as suas particularidades, as suas complexidades, mas existe uma forma de você poder implementar esse conceito de empresa inteligente. Se você puder passar para o próximo, por favor, Marília. Nesse conceito de empresa inteligente, pessoal, nós temos aqui algumas. Essa figura que eu vou explicar para vocês, ela é uma figura que está em muitos materiais da SAP, está no portal da SAP, então é importante que vocês entendam, né, o que é o conceito de uma empresa inteligente. Né? Quando a gente fala assim, poxa, precisamos caminhar por uma empresa inteligente, qual é esse conceito? Né? O que está por trás desse desenho? Se você puder ir passando, por favor, Marília, as animações. Esse conceito de empresa inteligente, pessoal, ele parte pelo primeiro princípio ali, da gente ter o que a gente chama de Business Process Intelligence. Então, o que é o Business Process Intelligence? Isso é como você define o seu processo de negócio. Então, imagina assim, na primeira camada ali de cima, quando a gente fala da camada de business, né, o Business Process ali, ele é muito importante que você tenha um desenho sobre o seu processo antes de iniciar esse conceito de empresa inteligente. Aí você fala assim para mim, mas Schmidt, isso já tem no mercado. A gente tem diversas ferramentas no mercado que fazem mapeamento de processo, correto,
mas o que a gente está comentando aqui é um mapeamento inteligente, é um mapeamento que, a partir do momento que você fez esse mapeamento do seu processo contábil, do seu processo do contas a pagar, do seu processo de compra, a ferramenta possa te dar insights de, por exemplo, poxa, dentro do seu processo, 30% do que foi mapeado aqui são atividades manuais, e dentro dessas atividades manuais, você pode aplicar um machine learning, ou você pode aplicar um RPA, para que você tenha um processo de automação melhor no seu processo, levando com que o seu usuário tenha mais tempo para fazer outras coisas. Então, ou, por exemplo, eu estou trabalhando num processo de incorporação de uma nova empresa ou um novo negócio, e eu quero fazer uma simulação, por exemplo, se esse volume de atividades que eu estou incorporando junto com esse novo negócio, ele vai impactar o meu back-office, eu vou precisar, por exemplo, contratar mais pessoas, ou se eu tenho que redesenhar o meu processo, ou se aí eu tenho que colocar mais tecnologias como automações para que a carga de processo manual seja automatizada e eu possa poder atender essa nova demanda da empresa. Então, pessoal, é trabalhar a nossa cadeia de processo, o nosso desenho de processo de uma forma inteligente. É trazer tecnologia ou trazer essas novas tecnologias disruptivas para que eu possa colocar isso dentro do meu processo. Uma vez que você tenha tudo isso desenhado, a gente entra ali embaixo na camada de aplicação. E aí a gente tem dois grandes blocos ali. O que a gente chama de suíte inteligente, ali é o próprio S/4HANA, é o próprio ERP, com muitas coisas novas e é muito bom frisar que o S4, pessoal, ele não é uma versão nova do ERP que você tem atualmente. O S4HANA é um novo ERP, com novas possibilidades, com uma nova tecnologia, com uma nova forma de trabalhar. E essa nova forma de trabalhar leva eu comentar a vocês sobre essa caixinha do lado, que é o que a gente fala de Industry Cloud. Então, poxa, eu sou uma empresa que tem uma solução específica que funciona numa nuvem e eu gostaria de conectar essa solução na nuvem aqui com o meu S/4HANA. Isso é possível? Isso é possível. Inclusive, não só soluções específicas da sua indústria, como desenvolvimentos. A gente sabe que hoje, dentro da versão atual do ERP, muitos clientes têm desenvolvimentos para poder atender as necessidades do dia a dia. E no S/4HANA, pessoal, isso vai continuar, só que de uma forma diferente. A gente leva esses desenvolvimentos para uma outra camada cloud, que se conecta em tempo real ali com o seu ERP. Para o usuário, isso é transparente. A gente isola desenvolvimento com a plataforma de aplicação para que, quando eu tiver, por exemplo, um projeto de atualização de versão, um projeto de evolução tecnológica, eu não tenho esses desenvolvimentos atrapalhando a área de tecnologia. Então, é uma forma nova de trabalhar isso. E aí, correndo em volta aqui da suíte inteligente e do cloud, a gente tem gerenciamento de experiência do usuário, isso é importante, porque como é que eu conecto os meus processos, os meus produtos, os meus serviços com o que o mercado está avaliando sobre isso? Como é que eu coleto isso, esses insights do mercado e trago isso de uma forma inteligente para avaliar? Será que o serviço ou produto que eu estou entregando para o mercado realmente está sendo bem avaliado? Eu preciso fazer uma melhora? Não só para, às vezes, o meu cliente, o meu parceiro de negócio, o meu fornecedor, como é que está sendo a experiência dele em lidar com a minha empresa? Isso é importante hoje em dia, pessoal, e isso faz parte, né, do S4HANA. Um outro ponto importante aqui é a parte de sustentabilidade. Isso cada vez está se tornando um ponto importante. Como é que você trabalha o conceito de redução de carbono? Como é que você faz o consumo inteligente de água? Como é que você mede isso, né, dentro da companhia? E baseado nessas medições, como é que você reporta isso para o mercado? Que realmente você tem o conceito de sustentabilidade dentro da sua empresa. Então, todo esse gerenciamento, ele está percorrendo tudo o que a gente tem de aplicação para que realmente você possa ter o controle e você possa publicar isso para o mercado, porque isso cada vez é mais importante. Os acionistas estão cada vez olhando muito mais, né, sobre a experiência do cliente e sobre como a empresa ela pode ser sustentável, tá? E aí, na camada de tecnologia, a gente segura tudo isso em cima da parte do nosso Business Technology Platform, que é o nosso BTP, ou seja, a gente tem uma suíte específica para trabalhar essa parte de tecnologia, seja um desenvolvimento específico, seja uma aplicação que eu gostaria de desenvolver para interagir com o meu cliente, para interagir com o meu fornecedor, né, ou criar conexões entre sistemas diferentes de uma forma muito mais dinâmica e muito mais fácil, sem você ficar inferindo muito dentro do ERP, sustentado, pessoal, por toda a parte
hyperscale ou toda a parte de data center. Então, poxa, eu quero colocar tudo isso para funcionar dentro de uma infraestrutura local na minha empresa. Bacana. Quero colocar isso num cloud, num modelo SaaS, né, no modelo que possa ter uma escalabilidade melhor. Você também pode fazer isso lá, tá? Então, o conceito de empresa inteligente, pessoal, ele é um pouco diferente. Ele traz esse conceito de tecnologia para que a gente possa aplicar a tecnologia dentro de várias camadas, desde a camada de processo até a camada mais técnica ali, de representatividade ou de banco de dados ou de desenvolvimento, para que você possa ter um contexto diferente e poder trabalhar num contexto diferente, tá bom? Próximo slide, por favor. Aqui, pessoal, é só para que vocês possam entender que o que a gente está falando de empresa inteligente, ele não é o final dessa corrida, né? A própria SAP, ela passou por evoluções dentro do seu ERP, né? E evoluções que vão desde ali, em 2018, quando a gente falava de um sistema digital, né? E sistema digital era incorporando tecnologias. Então, hoje, por exemplo, o S4HANA, ou no passado o S4HANA, ele foi criado com aquele conceito de eu trazer o analítico e trazer o processo numa mesma camada. Então, hoje, eu consigo sair de um dado, né, pequeno, um dado sintético, e fazer a explosão desse dado numa granularidade muito maior, sem ter problemas de performance, né? E tudo isso em real time. Então, o sistema é mais gráfico, o sistema ele é mais bonito, o sistema tem um potencial de você trabalhar esses dados unificados ao seu processo de uma forma muito mais clara. Então, poxa, estou olhando aqui a parte de relatórios do meu fornecedor, né, do contas a pagar, numa visão macro, e eu quero saber o nível de detalhe, a nível de partidas, né, e eu tenho que ser rápido para fazer isso. Então, a gente começou por essa evolução digital, né, incorporar tecnologias para que você possa ter tudo isso dentro de um mesmo contexto. Migramos para a parte de automação, foi o segundo passo, né? Então, como é que eu trago novas tecnologias para incorporar no meu dia a dia? E aí, aqui eu estou falando de, por exemplo, IoT, sensorização, eu estou falando de digitalização de documentos através de OCR, ou até o próprio RPA, né, para que você possa fazer pequenas automações ali do processo do dia a dia. Teve uma próxima evolução, que é onde nós estamos atualmente, que é o que a gente chama de RP inteligente. E aqui eu estou trazendo mais tecnologia ainda. Então, aqui a gente está trazendo, por exemplo, análises mais preditivas para que a gente possa identificar situações, por exemplo. Né? Eu estou usando aqui a parte de blockchain, eu estou usando aqui recomendações baseadas em machine learning, eu estou usando assistentes digitais, então eu posso ter ali um chatbot e eu posso me comunicar com outra área ou enviar informações que eu estou analisando para que alguém possa me ajudar numa análise de uma forma muito mais intuitiva. A colaboração melhorou. Mas isso aqui, pessoal, ele não é o fim do caminho. A gente tem uma previsão que mais ou menos ali para 2025 ou a partir de 2025 a gente vai ter sistemas autônomos. Então, tudo isso que a gente está aplicando como conceito de empresa inteligente é um passo para que a gente chegue no próximo nível, que é o quê? Baseado em toda essa inteligência que já está funcionando na minha empresa, eu tenho um sistema que consiga aprender com o que eu estou ali operacionalizando no dia a dia. Então, eu estou fazendo os meus processos, estou fazendo as minhas compras, estou rodando ali a minha produção, o meu ERP. O sistema está aprendendo com esses padrões e falando para você, ó, baseado nos últimos históricos, nas movimentações dos últimos anos, eu acho melhor você fazer a compra desse material, porque existe uma sazonalidade que está sendo prevista, ou historicamente sempre foi prevista, e você não está considerando agora. Então, o sistema ele é mais inteligente, né? Ele consegue te fornecer insights inteligentes de uma forma mais autônoma. Mas para que você possa chegar lá, pessoal, você tem que caminhar nesses passos, nesses degraus, né, e implementar essas novas tecnologias, saberem utilizar essas novas tecnologias para que você possa chegar nesse nível de sistema autônomo, tá? Isso não é uma predição futurista do Schmidt, tá? Isso tem estudos no mercado que já dizem que essa seria a próxima tendência, tá? E a gente sempre está acompanhando as tendências para que a gente sempre possa trazer o melhor de tecnologia dentro do nosso RP, tá bom? Próximo slide, por favor. Aqui eu queria comentar com vocês sobre o conceito, tá? Esse conceito de empresa inteligente, ele é muito bacana, ele é muito legal, tem muita tecnologia, só que você pode falar assim para mim, Schmidt, eu entendi tudo que a ICP está falando de tecnologia, sistema inteligente, próximo nível vai ser o sistema autônomo, como é que eu chego lá? Né? Como é que eu começo a chegar lá? Eu tenho as minhas particularidades, eu tenho meu roadmap interno, eu tenho meu sequenciamento de projetos, eu tenho um monte de coisa dentro da minha empresa e não necessariamente isso é fácil chegar lá, tá?
Aí que nasceu o Rise with SAP. Rise with SAP é uma proposta da SAP para ajudar as empresas a migrarem para esse conceito, tá? A gente começa ali com a definição de sistemas, ou definição do que mais vai te valorizar dentro do seu processo. Então, poxa, eu gostaria de ter um ambiente privado, eu gostaria de ter um ambiente público com SAP, pensando aqui, pessoal, no modelo cloud. Tá? Então, pensando no modelo cloud aqui, qual que é o modelo que mais agrada a empresa? Poxa, eu tenho muita particularidade, eu tenho muito desenvolvimento, eu tenho muita coisa aqui dentro da minha empresa e prefiro ir para um cenário privado, onde eu tenho uma infraestrutura que é só minha. Né? Eu tenho mais flexibilidade para trabalhar nessa infraestrutura. Você escolhe o seu modelo, sem problema nenhum. E aqui o bacana é que você fala, poxa, mas eu vou hospedar isso onde? Num provedor que melhor te atender. Então a gente tem uma lista de provedores hoje, onde você pode escolher o provedor que mais faça sentido para a sua estratégia. Eu posso querer um provedor que tenha infraestrutura local ou infraestrutura num data center numa região específica. Eu posso fazer uma outra avaliação de throughput. Enfim, você pode ter diversos critérios de avaliação que possam te levar a ter um provedor de infraestrutura que melhor vai te atender. Então, pense assim, escolhi o modelo que eu quero trabalhar, público ou privado, escolhi a infraestrutura, o provedor de infraestrutura que melhor me atende. Eu posso ter dentro dessa oferta do Rise with SAP também um pacote mínimo ali para que eu possa degustar o que é o tal do BPI, que é aquilo que eu comentei com vocês, o Business Process Intelligence, como é que eu posso redesenhar o meu processo ou ver como essa ferramenta funciona para redesenhar o meu processo numa visão mais produtiva, trazendo tecnologias novas para ajudar nesse desenho de processo e talvez melhorar a produtividade do meu time, tá? A gente tem um conceito ali de relatórios e aceleradores para que a gente possa identificar dentro do seu ambiente, por exemplo, quais são os gaps tecnológicos que você tem, quais são os desenvolvimentos, qual que é o tamanho da sua base, como isso vai ficar dentro do cloud, para que a gente possa até orçar para você, poxa, para você migrar tudo que você tem hoje num conceito de cloud, né, olhando para as tecnologias, olhando lá para o banco de dados HANA, a compactação dos dados. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente pode prover através de relatórios que a gente executa no seu ambiente para que a gente possa capturar essa informação e tangibilizar melhor para você o que seria essa jornada para a migração para um S4HANA, tá? A gente tem dentro desse contexto do Rise o Business Network Starter Pack, ele também é um pacote de melhorias tecnológicas para que você possa utilizar em pequena escala e ir aprendendo a utilizar essas novas tecnologias. Então, ali dentro, por exemplo, eu tenho um componente de Asset Management, onde você pode fazer sensorização. Então, poxa, eu gostaria de testar esse componente de sensorização, por exemplo. Eu gostaria de colocar um sensor numa máquina minha que tem um alto volume de manutenção e eu gostaria de trabalhar um conceito de manutenção preditiva, né, de um equipamento que tem um alto custo para a empresa, ou você pode trabalhar outros conceitos bacanas. Então, é um pacote starter para que você possa degustar dessas novas tecnologias, né, baseado naquele conceito de empresa inteligente e possa ir evoluindo aos poucos, tá? O BTP, que é o Business Technology Platform, ele é na verdade a SAP mudou o nome, né, era o antigo SCP, né? Então, o BTP, ele também vem ali com um conceito mínimo ali, alguns créditos para que você possa fazer ali uma adequação de um desenvolvimento, a criação de uma API, uma conectividade, para que você possa realmente, se você não conhece o BTP, para que você possa conhecê-lo e utilizar e falar, poxa, a ferramenta é bacana, entendi qual que é o conceito dela e quero usar essa ferramenta para ir aos poucos migrando os meus desenvolvimentos, utilizando ela para criar uma aplicação para o mercado, para interagir com o meu cliente. Então, tem muita usabilidade bacana dessa ferramenta, tá? E tudo isso, pessoal, tudo isso, todos esses componentes, através de um único contrato com a SAP, né, um único fornecedor e um único gerenciamento, tá? Então, a SAP faria todo o controle desse contrato com vocês. Então, inclusive com Hyperscale, Schmidt, sim, inclusive com o Hyperscale, você escolhe o Hyperscale e o contrato ele é feito diretamente com a SAP, tá bom? Aí aqui a gente tem dois modelos de deployment, né? Schmidt, entendi a oferta, ela é bacana, então quer dizer que eu escolho lá se eu quero público ou privado, eu escolho lá qual que é o meu fornecedor de infraestrutura, eu tenho algumas tecnologias novas que eu já posso utilizar dentro desse novo contrato com a SAP, mas como é que funciona isso? O primeiro ponto é o seguinte, pessoal, tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês, ele tem o conceito de SaaS.
né? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui, eu vou converter todas as licenças que vocês têm on-premise para esse modelo de SaaS. E aí, nesse modelo de conversão, a gente tem duas possibilidades. Você pode falar assim para mim, Schmidt, estou preparado, eu vou entrar nessa oferta aqui que eu achei interessante, tem bastante coisa bacana aqui, e eu já quero sair da minha versão atual do meu ERP e já quero dar um pulo para o ECC. Eu quero fazer isso já com o ECC. E é por isso que vocês vão ver que é importante a T-System aqui, nesse contexto, o Pedroso vai explicar bastante sobre isso, a importância de você ter o parceiro para fazer essa jornada, tá? Mas aqui você pode fazer essa primeira jornada, você já ir para o S4HANA. Ou você pode falar assim para mim, Schmidt, cara, é muito complexo aqui a minha empresa. Se você puder voltar por favor. É muito complexo aqui a minha empresa e eu não consigo ir direto para o S4. Mas eu gostei muito dessa oferta, eu já estava pensando em pegar o meu ECC aqui e jogar ele num cloud. Eu não posso fazer em duas etapas, eu não posso, num primeiro momento, levar lá para o meu ECC, converter as minhas licenças todas já no modelo SaaS, e aí num passo 2 eu vou para o S4HANA? Sim, você pode. Isso é uma possibilidade de deployment, tá? Você provavelmente não teria alguns benefícios, né, do S4, porque você só está fazendo um lift and shift, né, você só está subindo a sua a instância atual para uma instância cloud, mas você já tem todo um conceito ali de TCO que você consegue já ter como um benefício, né? E o seu contrato com a SAP, ele fica pronto para que quando você tiver no seu tempo de migração para o S4HANA, você fala, T-System, vem comigo, agora eu estou pronto, vamos lá fazer todo o processo lá de migração para o S4HANA. Você já está em cloud, o seu contrato com a SAP está pronto, e isso te dá uma flexibilidade de você ter mais tempo para pensar, né, em como migrar para o S4HANA, tá? Então, existem os dois modelos de deployment, você pode ir direto para o S4HANA com essa oferta, ou você pode ir em dois passos, tá? Levar a sua infraestrutura para um cloud, preparar o seu contrato, deixar lá o ambiente pronto e ir migrando para o S4 conforme o seu tempo, tá bom? Próximo slide, por favor. E aqui, pessoal, é muito importante, tá? Tudo isso que eu comentei com vocês, ele é uma jornada, tá? E nessa jornada, pessoal, é muito importante que vocês avaliem todos os aspectos possíveis aqui, desde a análise do seu ambiente, análise das melhorias, né, verificar o que o S4HANA tem de inovador, realmente, como a tecnologia pode ajudar, né, no conceito da sua empresa. Poxa, eu tenho um indicador dentro da minha empresa de melhora de produtividade. Como é que a gente explora isso dentro do S4HANA? Eu queria explorar a automação de processo, como é que a gente explora isso? Eu tenho um problema com desenvolvimento, como é que a gente resolve isso, né, dentro desse conceito do S4HANA, então tem muita coisa nova, tá? Tem muita coisa nova, o processo ele está diferente, o processo ele está mais dinâmico, e tudo isso, pessoal, necessita de um planejamento muito bem feito, necessita que você defina as estratégias muito bem, né, claras para a empresa e para o time de tecnologia, para que você possa ter um mínimo, né, de disrupção possível dentro do seu processo. E tudo isso, pessoal, ele é uma jornada, tá? Isso é uma jornada que ele precisa ser desenhado e vocês precisam de um parceiro que consiga entregar para vocês todo um contexto de metodologia para que vocês consigam chegar nesse patamar, né, de usar a tecnologia ao favor de vocês, né, mas de uma forma que vocês consigam trazer esses benefícios para dentro da empresa, tá? E aqui, né, olhando para a jornada, né, por isso que eu gostei muito do convite da T-System de poder falar um pouquinho do Rise with SAP, porque Rise with SAP, pessoal, sem um parceiro estratégico para que você consiga desenhar essa jornada, né, ele acaba sendo uma oferta isolada. Então, gostaria de chamar o Pedroso para que ele pudesse explicar para vocês realmente, dentro desse conceito de oferta, desse conceito de tecnologia, de empresa inteligente, como é que a T-System está preparada para fazer esse processo de migração, né? Realmente, levar vocês para um patamar de tecnologia muito mais avançado e muito mais produtivo que a gente tem hoje com o S4HANA. Legal, Schmidt. Obrigado aí pelo convite aí, obrigado pela parceria. Acho que primeiro agradecer a todos aí que estão no evento para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência aqui. Bom, eu sou Alexandre Pedroso, eu sou o Head de Vendas, não só desse AP, mas Digital e Infraestrutura. Acho que por isso a gente consegue dar uma olhada no aspecto como um todo aqui, compartilhar com vocês.
E uma coisa é fato, a SAP, eu estou no mercado da SAP há 23 anos, e uma coisa sempre me chamou a atenção. Parece que a SAP tem dentro dela uma fábrica de siglas e termos, né? Isso é uma coisa realmente notável, e nada assim mais como um produto dessa fábrica foi o termo jornada. Jornada, para mim, para classificar para o S4HANA, realmente foi a coisa mais feliz que a SAP colocou. Não é simplesmente um projeto e tal, é uma jornada para a gente olhar realmente a longo prazo. Sempre digo, é pensar grande, pensar aonde nós queremos chegar e realmente ter o caminho certo para isso, sabe? Trilhar essa jornada. E a gente olha assim nos ambientes de hoje, como que a gente consegue chegar lá, como o Schmidt comentou, com todo esse potencial do Enterprise inteligente, com toda a plataforma SAP, como que nós conseguimos chegar lá partindo de um ECC, de um RP, na época tem empresas que estavam desde a 30F, que eu lembro que eu já atuei, como que eu chego lá nesse Enterprise inteligente partindo do que eu tenho? Então, esses caminhos é que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E olhando que isso aqui, em termos de upgrade, a gente sabe que tem ambientes de cada um de vocês de formas totalmente diferentes. Um parece uma palafita com muito desenvolvimento ou não. Então, aqui a imagem representa um pouco alguns cenários desses, outros não. E qual que é o melhor caminho? Não existe um remédio pronto. Tem que ser analisado cada uma das situações e aí sim a gente consegue identificar qual o melhor caminho. Próximo, Moreira, por favor. Isso. Bom, com isso, quais os caminhos que nós temos para chegar nisso? Aqui a gente entende que isso é uma decisão que a gente tem que preparar as nossas empresas, como o Schmidt comentou, olhando para frente, de tal forma que aceite os desafios de negócio, de tal forma que o nosso sistema empresarial eles fiquem ágeis para entender e endereçar novos desafios de negócio, para se tornar vantajoso, como o CEO comentou lá, que o Schmidt comentou, que muitas empresas não vão mais existir, mas dependendo dessa característica de a gente readaptar, realinhar os nossos negócios. Isso é importante para nos desafiarmos, que, olhando o que nós temos, a gente realmente pensar fora da caixa de que é possível fazer diferente, de uma forma mais standard, de uma forma mais light, de forma mais otimizada, que dê essa flexibilidade para os nossos negócios. E aí são os caminhos que nós temos para trilhar. Próximo. Para dar toda essa agilidade de negócio? Bom, primeiro, partir de um bom análise, um bom assessment de uma conversão para S4HANA. E aí sim a gente tem que contar com experiência, usar com ferramentas, identificar os valores e os ganhos que a gente possa ter. Ou seja, toda a parte de produtividade, o S4HANA hoje, ele tem... Não, pode voltar, por favor, Maria. Ele tem aí alguns pontos importantes, a tecnologia, os processos eles estão novos. A gente pega muita coisa de otimização de supply chain, que antigamente estava no APO, está embedded dentro do S4. A gente pega a parte financeira, está dentro do S4. Ou seja, tem muito ganho de processo, não só a parte tecnológica, user-friendly, mas também a parte de processo, de business, está muito diferente. Tá? Então, sugestão, parte por um assessment onde analise todos esses e defina uma jornada que seja mais rápida, com menor custo e mais segura. Esses são os 3 pilares para definir o melhor caminho, ok? Quais são esses caminhos que a gente tem, que vocês vão ouvir? Próximo, por favor. Primeiro, o Greenfield. Eu particularmente acho o seguinte, o Greenfield é muito bom em casos específicos onde realmente tem uma complexidade muito ímpar que eu tenho que praticamente jogar tudo fora. Não é uma das coisas que eu acho que é o melhor caminho. Porque você vai fazer um projeto novo. Você vai começar do zero. Greenfield, ótimo. Eu tenho um novo ambiente, uma nova empresa para implementar. Uso o Greenfield. Uso, sim, já uma nova implementação com as best practices que tenha realmente uma aceleração para isso. Eu consigo fazer o quê? Aderir aos novos padrões da SAP pensando isso fora da caixa. Tá? Próximo, por favor. Ou seja, faço uma implementação do zero, aonde, sim, eu redesenho o processo, eu praticamente crio um S4HANA novo, aí, lógico, eu estou criando ele numa cloud pública, privada, whatever, qualquer um dos casos, e aí sim eu posso fazer essa implementação de forma e o meu ECC fica como legado. Em termos de licenciamento, você converte as licenças para esse novo modelo, ok? Bom, tem os seus prós e tem os seus contras, como eu comentei. É um projeto teoricamente mais complexo, você vai fazer uma nova implementação usando aquilo que você tem, mas lembre-se que os seus usuários vão ter expectativa do que eles já têm de automação. Então, a gente tem que pensar como endereçar isso. O que eu tenho em desenvolvimento ABAP, eu subo para dentro do BTP para ficar livre o meu RP desses desenvolvimentos? É uma boa. Tudo que eu tenho de desenvolvimento de
front-end, automações, call transactions, um monte de coisa que a gente sabe que tem para produtivizar, uso a camada do Fiori. Isso é uma coisa que tem que endereçar de outra forma. Bom, quais são os contras? É um sistema aí que você não cumpre os requisitos, você está implementando do zero, você tem que manter aí algumas customizações que você vai fazer de outra forma, e você tem o quê? Um prazo maior de projeto, você tem um custo talvez maior para fazer isso, mas depende da sua situação se isso é vantajoso. Nós já temos casos no Brasil que foram feitos nesse caminho, ok? Próximo, por favor. Qual outro caminho conhecido? É o Brownfield. O Brownfield é onde eu pego o seu ambiente, desde que ele não tenha aquele nível de complexidade, transformo e converto ele. Então, eu saio do ECC e faço uma conversão em cima dele. Com isso, eu vou criar ali. Ali você vai ter que fazer os seus pré-recs, você vai cumprir os pré-recs para conversão, ativação de business partner, a parte de NewGL, tem alguns que você tem que fazer, e aí você converte o seu ambiente para ficar numa plataforma já de S4. Até já respondendo um caso aqui, uma pergunta do Brunelli, já vou aproveitar respondendo. Sim, uma vez convertendo o S4, você consegue on top já ir começando a se beneficiar de RPA, de Machine Learning que estão disponíveis, desde que sejam aderentes ao seu processo, se não esteja customizado ou não. Tá? Bom, com isso, nós temos nossos prós e contras, perfeito? Eu trago meus dados que estão ali, eu consigo trazer todos os meus dados, todos os meus históricos, fazer a conversão, e dali eu sigo com o S4HANA. E aí sim eu faço minhas melhorias funcionais através do que existe de melhorias em termos de processo e tudo mais, eu posso fazer isso posteriormente, tá? Isso é o Brownfield, que é o mais comum que a gente conhece nesse momento, tá? A conversão do modelo ECC. Bom, beleza, então eu tenho um Greenfield, eu tenho um Brownfield, eu implanto do zero ou converto o que eu tenho. E aí? E qual o meio termo para isso? Será que eu não tenho uma opção que eu consiga fazer os dois nisso? Tem. Seria o que nós chamamos de Bluefield. Ok? Bluefield, ele é suportado por uma ferramenta, que é uma ferramenta da empresa Schneider, alemã, é homologado inclusive pelo SLO da SAP, em que nós podemos unir as duas coisas. Opa, então eu posso trazer o meu ECC, convertê-lo, e além disso eu posso aplicar as melhorias funcionais no mesmo projeto. Esse é o conceito do Bluefield. Então, com isso, a gente mantém todo o histórico, converte tudo no S4HANA, aplica-se aquelas melhorias todas do Enterprise Intelligence, posso fazer redesenho de processo, posso fazer, inclusive, outros projetos juntos na mesma estratégia do Bluefield. Tá? Então, isso tudo tem algumas vantagens em relação a isso, nessa estratégia do Bluefield. Próximo, por favor, Marina. Tá? Pode ir, que eu já comentei um pouquinho da estratégia. Próximo. E qual que é o grande pulo do gato para isso? Através da ferramenta. O Bluefield, ele entra num conceito em que a gente consegue converter no mesmo projeto, fazendo os pré-recs, consigo selecionar os dados necessários. Então, ou seja, empresa, de repente eu tenho uma company code que não existe mais, eu quero um período justamente para viabilizar uma estrutura mais enxuta, eu não quero 20 anos de SAP, eu quero só os últimos 10. A gente tem o Selective Data Transition, que a gente consegue selecionar o quanto a gente quer transicionar para cá. E, ao mesmo tempo, é o que a gente chama do conceito do Mix and Match. É implementar as melhorias funcionais que a gente tem no mesmo projeto. Vou ativar aqui a parte de Cash Management, o PPDS na parte de produção, o TM. Posso fazer tudo isso junto no mesmo projeto. Assim, por favor. Bom, com isso, nós utilizamos o Crystal Bridge da SNP, que ele tem realmente essa função de missão crítica. Ele tem alguns passos que ele cobre todo o nosso ciclo de vida, como toda a parte de análise, toda a parte de shield, que a gente chama de shield, para trabalhar com o conceito de concha, que eu explico um pouco como é que faz essa magia toda, toda a parte de transformação de dados, isso é importante, e a parte de operation, que a gente vai realmente garantir. Então, nós temos aqui em cima, se vocês repararem, nós podemos utilizar todo esse conjunto de funcionalidade para os projetos específicos. Então, nós podemos fazer simplesmente a conversão do S4HANA, que é o primeiro, onde a gente faz a análise com a ferramenta, usamos todo o conceito do Shield e transformamos os dados. Podemos também fazer junto já um projeto de merge. Na mesma conversão,
unir dois SAPs. Se vocês têm alguma situação em que tem dois SAPs e tem uma possibilidade de fazer um merge, é o momento e pode utilizar essa ferramenta e essa abordagem metodológica para isso. Modernizamos, harmonizamos, movemos, podemos fazer também split carve-outs nisso. Então, pessoal, pensem que podemos aproveitar essa jornada para endereçar alguns desafios de business e de tecnologia de negócio no mesmo projeto, em que a gente consiga realmente agregar valor e o business case para em pé, para a gente trazer valor para o negócio de vocês. E não simplesmente falar assim, como que eu justifico um upgrade? Na verdade, não é só um upgrade, como a gente consegue viabilizar mais valor para o seu negócio. Ok? Próximo, Maria. Bom, qual que é também essa magia, pode dar uma sequência para mim, que eu gosto de enfatizar. A gente tem que aproveitar o máximo do que tem disponível, tanto na parte de negócio, como na parte de infraestrutura. Isso é importante, as duas coisas têm que caminhar juntas. Com isso, é um momento de a gente manter, como a gente fala assim, como que eu mantenho a luz acesa de uma forma mais enxuta, mais barata? Esse é o momento. Tem que ter uma metodologia, um framework de transformação em que a gente consiga já prever isso. Bom, eu vou sair de um on-premise, posso ir para uma cloud pública, eu posso sair do modelo on-prem e ir para uma subscrição, como o Schmidt comentou, com o Rise. Ou seja, esse é o momento de fazer essa análise de uma forma madura, de uma forma mais ampla, olhando também toda a parte de migração e estratégia de migração. E aí entra um ponto de uma forma segura. Para quê? Para que a gente tenha um framework de managed service que consiga realmente definir a melhor estratégia, definir, manter, migrar de forma segura e lá ter um controle de custo adequado. Que é o último ponto onde você vai ter um managed service que você vai fazer uma gestão de custo disso de uma forma mais madura. Por favor, e olhando todas as opções do mercado, de uma forma agnóstica. Eu posso estar com AWS, posso ser com Azure, pode ser com Google, pode ser cloud privado on-prem, ou posso ir no próprio data center de vocês. Isso é aberto para qualquer um, ok? Próximo. Bom, e qual que é uma das vantagens aí, Pedro? Ah, legal, você comentou, planeja bem, identifiquei, defini. Tá bom. Quanto custa? Qual que é a vantagem que eu tenho? Como que eu posso chegar de uma forma mais simples e de uma forma mais barata e segura? Essa estratégia do Bluefield que nós comentamos é onde nós conseguimos eliminar alguns passos. Se você pegar de uma forma tradicional, dependendo do seu ambiente, e for realmente o importante que você precisa, primeiro fazer um projeto de archive, depois você precisa fazer uma conversão para o NewGL, que são pré-recs. Eu implemento o Business Partner no meu ECC. Aí eu faço o quê? Um upgrade de uma forma brownfield, ou seja, um outro projeto. Ou seja, são vários go lives e vários projetos simultaneamente. Depois eu vou fazer o seguinte, um projeto de back to standard. Aí depois eu faço toda a parte de merge de sistemas, se eu tiver dois eu posso juntar. E aí eu tenho as novas funcionalidades e chego lá no finalzinho com o Intelligent Enterprise que o Schmidt comentou inicialmente. Pessoal, com Bluefield nós podemos fazer isso num único projeto, num único passo. Ou seja, desde os pré-recs até implementar todas essas melhorias para chegar lá num ponto. Qual que é a magia para isso? Bom, aí tem alguns pontos. Redução de até 80%, se você fizer todos esses passos, ele reduz em 80% todos esses projetos num só. Com certeza, ele é 30% mais barato do que você fazer um greenfield, implementar do zero, que é a outra opção. Opa, então eu tenho aí um posicionamento muito bom desse Bluefield. Agora, me conta qual que é a magia disso. Como é que eu tenho essa magia que isso funcione e para em pé? De uma forma, primeiro, metodológica e ferramenta. Não adianta, você tem que ter software, tem que ter ferramenta para suportar isso. Próximo. Como é que funciona essa magia? Lembra que eu comentei do Shell Conversion? O seu ambiente ongoing, ele fica no seu ICC, ele trabalha com o conceito e cria uma instância que a gente chama de Shell, que ela é vazia, onde a gente vai simplesmente trazer toda a parte de customizações, toda a parte estrutural, configurações, objetos ABAP, sem dados, vazio, oco. Fazemos todo o projeto de conversão, jogamos já num ambiente S4HANA vazio, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo. Com isso, eu implemento as melhorias. Eu faço toda a parte de pré-recs, Business Partner, NewGL, faço nesse ponto e converto já com S4, sem dados. Ok?
cria um novo ambiente Gold, que é aquele douradinho dali. Aquele ambiente Gold, ele vai ter o quê? Base para eu implementar e fazer as novas configurações. Eu quero implementar agora o PPDS, eu quero colocar o EWM, eu quero colocar isso. Eu já vou mudando o meu processo, lembra do Mix and Match? Implemento aqui. Próximo slide, Marília, por favor. Com isso, aí sim a gente também utiliza a ferramenta para começar a trazer dados de forma seletiva. Vou fazendo por amostragem, ele transforma já na nova estrutura de dados do S4, já convertido para todo um novo modelo de dados e vou fazendo testes, aumentando minha granularidade e ajustes. Então, faço o teste do que era novo, já do processo novo. Eu já faço ele olhando o novo processo de negócio. Eu já vou olhando, usando como base o que veio do ECC. Aumento, faço teste integrado, homologo todo o meu sistema, dou treinamento para o usuário já do novo processo, com todo o user experience para ele, e aí sim a gente parte para o Go Live, onde a gente vai lá e vai transformando e transformando até o último data, o último minuto do que o ECC parar. Lembre-se que o ECC fica parado no seu trilho ongoing, e você vai ter um novo ambiente de produção subindo com aquilo que a gente transformou. Opa! Isso está uma forma segura. É diferente do que a gente fazia e aplicar um upgrade no próprio ambiente. Você fica com o ambiente intacto. Você tem um novo ambiente criado com o S4HANA já homologado. Simplesmente vira os acessos do usuário e, num determinado momento, ele começa a operar um novo ambiente S4 já treinado. Numa outra infraestrutura, em outro modelo, mas partindo daquilo que veio e utilizado. Próximo, por favor. Esse é o último ponto. E outro, isso também trabalha com o conceito de Near Zero Downtime, ou seja, próximo a zero o tempo de interrupção do seu ambiente produtivo. Próximo, por favor. E com isso você vai ter uma nova trilha de projeto. Produção, lembra do novo dev, do douradinho, do seu Gold, e você faz um System Copy para o QA e fica com o novo ambiente S4HANA. Você, a princípio, desativa aquela infraestrutura ECC que você tinha anteriormente e já está numa nova. Esse é um projeto Bluefield. Pessoal, então vale a pena fazer um bom treinamento, uma boa análise para ver se realmente é vantajoso, tentar pegar justamente os ganhos de cada, para justamente definir a melhor estratégia de migração. Próximo, por favor, Mariana. Bom, aqui são alguns casos já mundiais que nós temos, tá? Com grandes empresas, grandes corporações que já fizeram isso. Ponto até importante, no Brasil nós já temos migrações feitas, inclusive em modelos diferentes de brownfield, inclusive também usando o Bluefield. Nós temos, inclusive, também feito aqui, que é um cliente global, T-Systems, no Brasil, Heineken. Nós fizemos um merge da antiga Brasil Kirin com a própria Heineken, no ambiente da Heineken. Então, nós usamos o Crystal Bridge para fazer esse projeto aqui no Brasil, muito bem sucedido. Então, ou seja, é uma ferramenta homologada, segura, que realmente pode endereçar aí e agregar muito no negócio de vocês. Próximo, por favor. É isso, pessoal. Fui meio rápido por causa do horário aí, queria compartilhar um pouco a experiência. E aí, Marcio, por favor. Boa, Pedroso e Schmidt, obrigado aí pelo material, pela trocar a experiência. A gente ainda conseguiu ter 2 minutos. Caso alguém tenha alguma outra pergunta, as do chat a gente praticamente já respondeu, mas caso alguém tenha alguma outra pergunta, fique à vontade para fazer. Já adianto também que vai ser encaminhado a gravação, né, disso daqui, com o material, tudo certinho para todos. Caso tenham alguma dúvida também, queiram olhar com um pouco mais de detalhe, porque tem detalhes aqui, né, que precisam ser avaliados para cada um, com os nossos contatos também, caso precisem de qualquer dúvida, esclarecimento, a gente vai estar à disposição para conversar com vocês no que precisarem. Deixa eu só ver que piscou aqui, deixa eu ver só se tem alguma outra dúvida. Enquanto você está lendo aí, Marcio, acho que o importante, pessoal, é isso. Tá. Primeiro, procurem e apoiem um parceiro que te leve ao melhor lugar da forma mais segura. Eu acho que isso, e desafiar o parceiro em função dos desafios de negócio, seja em termos de orçamento, produtividade, tecnologia. Então, apoie-se num parceiro realmente bom para fazer essa análise, para te ajudar a pensar fora da caixa. E lógico, e use também a SAP com todos esses modelos do RISE para conseguir realmente buscar a melhor condição para isso, na verdade, não virar uma coisa impensável. Não, é fácil, é factível, realmente tem que ser só muito bem planejado. Acho que é só esse o recado que eu gostaria, final, de deixar.
É isso aí. E só responder uma pergunta do Brunelli que surgiu aqui com relação ao TCO, né, e a questão de licenças. Isso daí é um modelo, com certeza, ele faz parte dessa avaliação, né, que a gente faz. Existem, sim, modelos que a gente consegue colocar para fazer essa avaliação, como o Pedroso comentou, né? Nessa jornada é feita essa avaliação e a gente pode apoiar as empresas a montar todo esse business case para exatamente avaliar qual é a melhor solução, inclusive a parte de licenças, tá? Então, mas existem esses modelos que você consegue converter as suas licenças, e aí tem que ser realmente avaliar um pouco mais no detalhe cada caso. Então, Brunelli, colocamos aqui à disposição para a gente te ajudar nessa avaliação, tá bom? E é isso, pessoal. Schmidt, novamente, obrigado a você, SAP, pela parceria de sempre. De novo, foi muito bom pela troca de experiência. E Agradeço o Pedroso, convite. novamente, obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado a todos. todos aí.